Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre potência com expoente negativo, né? É um exercício bem legal também de fazer, tranquilo, fácil. E aí a gente vai compreender essa transformação aqui, ó. Aqui do ladinho nós temos a nossa equação, né, algébrica. Este lado corresponde a este lado, são equivalentes, né? Então, é uma outra maneira de eu escrever uma potência, né, com expoente negativo, né? Então, se eu tenho negativo, passa para denominador e aí ele fica positivo. Mas vamos entender melhor isso daqui? Então, toda vez que eu tiver um expoente negativo, inverte-se a base e o expoente fica positivo. Então, olha só. Primeiro, vamos fazer esse daqui, ó, que é 6 elevado a menos 1. No 6 elevado a menos 1, o que vai acontecer? Vamos imaginar que embaixo nós temos... Lembra que eu havia comentado com vocês? Que aqui é como se eu tivesse o número 1. Ele tá aí, só que ele é invisível. É a nossa matemática invisível. E lá no nosso enunciado, ele fala assim, ó, inverte-se a base e o expoente fica positivo. Neste caso, a gente vai fazer o seguinte, esse 1, ó, esse 1, ele vai subir. Vai ficar lá em cima. O meu numerador vem para baixo. Só que aí, o meu expoente vai ficar positivo. E quando ele fica positivo, ele não precisa aparecer. Então, nesse caso aqui, a minha fração ficou 1/6. Olha só, quando eu tenho um número decimal. Então, vamos imaginar que aqui embaixo é o número 1, denominador 1, matemática invisível, certo? O que vai acontecer? Esse 1 vai aparecer agora, não é uma mágica, ele existe, só que ele é tímido, ele tá ali escondidinho. A gente vai fazer com que ele apareça. O meu numerador, que era 0,3, lê-se corretamente 3 décimos, né? Na linguagem popular, nós falamos 0,3, mas o correto é ler 3 décimos. Esse 3 décimos, ele vira denominador. O meu expoente não é menos 1, ele vem para cá. Só que aí eu não preciso colocá-lo, porque é matemática invisível. Ele existe, mas ele não precisa. Acabou o exercício. Professora, mas e se eu quiser colocar o 1? Posso colocar? Pode. Mas aí você tem que fazer mais um processo. Você tem que demonstrar que isso é equivalente a 1 sobre 0,3, ou 3 décimos. Mais um exemplo, olha só, eu tenho aqui menos 2 com expoente menos 2, né? Só tô trabalhando com expoente inteiro. Olha só o que vai acontecer aqui. Lembra que eu falei que o menos 1 tá aqui embaixo? Ele vai aparecer. Esse menos 2, ele vai descer. Só que ele desce com o sinal negativo dele. Porém, quem vai mudar aqui, ó, é esse menos 2, que agora ele vira 2. Neste caso, tem que tomar cuidado. Eu mantenho o meu 1. E esse menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 que multiplica menos 2. E aí, eu dou continuidade. O 1 se mantém, 2 vezes 2... 4. Menos com menos, mais. Não precisa colocar. Olha a nossa colcha de retalhos aí. Eu voltei dentro das propriedades de potência, dentro das regras de potência, de potenciação, de índice, de raízes, radiciação. Eu tô voltando também com a regra de sinais. A multiplicação, o meu básico lá atrás de potência. Olha só, agora eu vou fazer aquele lá em cima, ó. 1/6. Nesse 1/6, embaixo desse 6, é como se tivesse o número 1.
Tá invisível, exatamente, ele tá invisível. Então, ele vem pra cá. Esse 1/6, ele desce. Lembrando que esse 1/6, o expoente dele não é negativo, então vai ficar positivo. Precisa aparecer? Não, não precisa. Só que aqui eu tenho divisão de fração. O que que vai acontecer nesse caso? Eu só vou inverter, eu vou fazer isso aqui, ó. Conservo a primeira fração, que é 1, e vou inverter a segunda, que é 6 sobre 1. Quanto que é 1 vezes 6? 6. E 1 vezes 1? 1. Não precisa colocar. Acabou. Aqui é como se você tivesse 1 sobre 1. Porque não é 1 inteiro? 1 inteiro dividido por 1/6. E lá no nosso enunciado não fala que eu inverto a minha base? Olha só a minha base. Eu inverti. Era 1/6, ela virou 6 sobre 1. Posso fazer isso direto também. Agora, olha lá embaixo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O que que ele fala? Eu não tenho que inverter a minha base? Então, eu posso fazer direto, ó. Eu vou fazer 6 sobre 5. Não é elevado a 1? Todo mundo não tá elevado a 1? E aí, eu coloco o expoente positivo. Precisa aparecer esse expoente positivo? Não precisa. Só que eu tenho que lembrar que ele é número negativo. Acabou. Isso quando o meu expoente for 1. E se eu tivesse aqui, ó, deixa eu colocar aqui do lado. E se eu tivesse aqui, por exemplo, fosse menos 5/6 ao menos 2, o expoente menos 2. Então, olha só, nesse caso, eu vou inverter 6, vou fazer mais pra cá, ó. Eu vou inverter 6/5, só que os 2 estão elevados a menos 2, certo? Então, ele vai ficar elevado a 2. Lembrando que esse número é um número negativo, ó. 5/6 não era negativo? Ele manteve-se negativo. Agora, eu vou fazer aqui, ó. 6 ao quadrado, né? Mesma coisa que 6 vezes 6. E 5 ao quadrado, né? Mesma coisa que 5 vezes 5. 6 vezes 6, 36. 5 vezes 5, 25. Se o meu expoente fosse 1, terminaria aqui. Mas como o meu expoente agora é 2, então eu tenho que dar continuidade. Percebe que eu tenho, ó, expoente negativo, é o que nós estamos vendo agora. Expoente negativo. Eu inverti. Depois que eu inverti, eu caí no exercício anterior, no vídeo anterior que nós fizemos a potência de fração, que esse expoente distribui com quem tá aqui fora. 6 vezes 6, 6 ao quadrado, 36. 5 ao quadrado, 25. Conforme vai pegando proficiência, nem precisaria fazer essa distribuição, só fazer direto a distribuição. Aí, eu preparei esse exercício para vocês. Para nós, né? Porque eu também faço um monte de vezes. E olha só, nesse exercício, a gente tem que tomar cuidado para não cair na pegadinha. Você vai olhar, nossa, tudo base 2, que legal. Porém, não é tudo produto. Eu tenho produto, que é a multiplicação, eu tenho a soma e tenho uma subtração. E tenho aqui, ó, o nosso conteúdo de agora, que é expoente inteiro negativo. Bom, nesse primeiro caso aqui, ó, eu posso fazer o quê? Conservar a minha base e somar meus expoentes, porque é produto. Né? Produto da mesma base. 3 mais 0, 3. Mais esse 2 ao quadrado, eu vou repetir. E aqui o último, eu já vou fazer a inversão.
Lembra que é como se eu tivesse o número 1 aqui embaixo. Então, nesse caso, ele vai ficar 1 sobre 2. Não precisa colocar o expoente 1 aqui, porque 2 elevado a 1 vai dar o próprio 2. Então, fica na matemática invisível. Agora, olha só. 2 à terceira é a mesma coisa. 2 à terceira é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Menos meio. Agora, 2 vezes 2 vezes 2. 2 à terceira. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 2 vezes 2, 4. Menos meio. Agora, vamos cá, ó. 8 mais 4, 12. 12 menos meio. Pego 12 e multiplico com 2. 12 vezes 2, 24. Vou colocar o 24 aqui, ó. 24. Aqui não é sinal de menos, e eu faço menos 1. 12 vezes 2, 24. 24 menos 1, 23. Então, vai ficar 23. E o meu denominador permanece. Acabou o meu exercício. E aí, eu não preciso ficar fazendo MMC, borboleta. 12 vezes 2, 24. Menos 1, 23. Se fosse uma soma, faria 12 vezes 2, 24. Mais 1, 25. Tá? Bom, gente, a aula de hoje é esta. O nosso assunto, potência com expoente negativo, mais um pedacinho da nossa colcha de retalhos para fazermos os próximos exercícios. Vou deixar exercício no link link de exercícios na descrição do vídeo. É importante vocês fazerem. A parte de potência tem bastante coisinha pra gente ir treinando. E é isso, gente. Matemática para aprender tem que treinar. No último vídeo sobre potência e radiciação, eu estarei colocando só exercícios de aplicação, para você entender onde você vai usar todo esse tipo de contas que vocês estão utilizando. Agora, vocês só estão treinando. Depois a gente parte para aplicação, tá bom? Beijos no coração. Amo ensinar, vocês sabem disso.